Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, nós tivemos já a oportunidade aqui de discutirmos, até em plenário, com o Sr. Ministro, há cerca de 2 semanas, o livro branco da Comissão Europeia com os 5 cenários sobre o futuro da Europa, onde julgo que foi até estabelecido um consenso que, relativamente a um cenário minimalista, como é de uma Europa que se restringe ao mercado único, seria um grande retrocesso no projeto europeu, sendo que seria necessário não só uma Europa de continuidade, como uma Europa também mais ambiciosa, estamos a falar do cenário 1 e do cenário 5. Estas matérias são matérias que julgo, não será do total consenso, mas de um alargado consenso, pelo menos a minha interpretação, de que resultou do debate que foi feito. Agora, aquilo que julgo que seria importante clarificar, se em relação ao cenário 3, que será um cenário de uma Europa a várias velocidades, eu gostaria de chamar mais geometria variável. Esta Europa da geometria variável, e eu estou-me a centrar sobre ela porque as outras matérias são mais consensuais e mais claras e transparentes naquilo que a Comissão Europeia propôs, era aí que eu gostaria de que pudéssemos ter aqui uma troca, uma clarificação sobre o que é que significa, em concreto, para o governo português, uma Europa a várias velocidades. O que é que se pode esperar, no caso de Portugal, de uma situação destas, como é que Portugal se iria posicionar e, mais ainda, no seio da zona euro, pondera-se ou não se pondera a possibilidade de haver várias velocidades? Estas são matérias em que o seu enquadramento nos levanta várias preocupações e entendo que seria importante que pudéssemos ter, primeiro, a posição do governo português, segundo, a posição, se é que houve uma posição tomada, uma discussão aberta em sede de Conselho Europeu. Segunda questão que lhe gostaria de perguntar tem a ver precisamente com o caminho, no fundo, que temos pela frente e a questão da reunião de Roma vem pôr essa questão em cima da mesa. Nós entendemos que o caminho que nós temos que trilhar enquanto Estados-membros da União Europeia está claro, está definido e falta implementar aquilo que já foi acordado numa primeira dimensão. Isto é, há um conjunto vasto de reformas estruturais acordadas, consensualizadas, estabelecidas, que em primeiro lugar têm que ser implementadas. Isto é, quando nós discutimos para onde é que nós queremos ir, a primeira questão que temos que perguntar é: estamos a cumprir o calendário do que foi já acordado nos últimos anos? E aí verificamos. Eu não queria centrar-me apenas na União Bancária, mas seja na União Bancária, seja no mercado único de capitais, seja no mercado digital, seja no mercado energético, são tudo matérias consensuais em que falta implementação. Isto é necessário fecharmos um calendário de implementação. Por exemplo, o mercado energético. Era fundamental para a economia portuguesa e para a economia ibérica podermos reforçar a interconexão ibérica. É um tema completamente consensual. Se é consensual na Península Ibérica entre Portugal e Espanha, se aparentemente é consensual na União Europeia, então o que é que falta implementar? Portanto, nós necessitamos de, em primeiro lugar, grande pragmatismo na reunião de Roma. Eu percebo que vamos tender-nos a uma declaração geral e de princípios, porque essas declarações são importantes porque não se desatualizam, mas é importante que este mapa, que este calendário de implementação do que já está acordado possa ser implementado. Eu faço aqui uma questão concreta. Este Conselho Europeu conclui também sobre a necessidade de alargar o Plano Juncker. Questão que nós perguntamos: o Plano Juncker já financiou algum euro da interconexão ibérica energética? Isto são questões fundamentais com algum pragmatismo em relação à implementação do que está acordado. Segunda dimensão. Precisamos naturalmente de ir mais longe. Ir mais longe significa, ao nível da União Bancária, começar por concretizar a União Bancária. E nós lemos as conclusões do Conselho Europeu e o Conselho Europeu tem conclusões importantes, porque fala e refere a noção de partilha de risco. Isso é um aspecto importante que não vínhamos a ver nas últimas conclusões dos últimos Conselhos Europeus. Essa necessidade de partilha de risco é fundamental. Mas foi com alguma desilusão que verificamos que este Conselho Europeu remete as conclusões em sede da União Bancária para o Conselho Europeu de há 9 meses atrás. Foi implementado, em termos de calendário, algo em relação ao Fundo de Garantia de Depósitos Europeu? O que é que se espera que venha a ser implementado? É necessário, naturalmente, fechar os calendários. Depois, a questão que gostaria de colocar tem a ver também com a necessidade desta reforma da arquitetura europeia ir mais longe. Foi com bastante agrado que, lendo o 5º cenário do livro branco da Comissão Europeia, verificamos que começa a haver já um desenho daquilo que é o Fundo Monetário Europeu. Um desenho muito em linha com aquilo que tem vindo e que foi proposto por Portugal e que julgo que é consensual
nas propostas que o governo português tem vindo a fazer desde 2015. Esse desenho do Fundo Monetário Europeu, falta uma clarificação daquilo que é o papel do Fundo Monetário Europeu. O desenho está correto, mas é importante que seja referido que o Fundo Monetário Europeu é a verdadeira contraparte da política monetária e, portanto, a verdadeira contraparte do próprio Banco Central Europeu. O que é que nós esperamos em relação ao Fundo Monetário Europeu? Será possível, num calendário definido, mais curto ou mais longo, em sede da reunião de Roma, poder desenhar aquilo que nós esperamos em termos de concretização desta reforma institucional que é fundamental? Porquê é que esta reforma é fundamental? Por duas vias. Primeiro, e estas reformas têm que ser feitas não em momentos de crise, é em momentos de crescimento, evitar que choques assimétricos possam penalizar em demasia Estados-membros da União Europeia. E, portanto, esta seria uma evolução natural do mecanismo de estabilização europeu. Segunda dimensão, podermos ter uma maior articulação em termos de planos de investimento, de planos de reformas estruturais no seio da União Europeia. Porquê é que eu refiro a esta questão e julgo que, com a tolerância, Sr. Presidente? Nós lemos as conclusões do Conselho Europeu e estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Vemos as conclusões do Conselho Europeu e verificamos que é dado nota que há uma recuperação económica ao nível do crescimento e que todos os Estados-membros estão em crescimento, os 28 Estados-membros. Isso é muito positivo. Agora, o que nós verificamos também é que há um abrandamento do crescimento, seja em Portugal, seja nos 28 Estados-membros, estou a referir-me à média do crescimento previsto até 2018, há um abrandamento do nível de investimento e, portanto, é necessário, mais do que nunca, precisamente este pilar fundamental da reforma institucional que possa articular planos de investimento conjuntos, de forma a que possamos verificar uma aceleração do crescimento por via do maior nível de investimento que possamos antecipar até 2020. Muito obrigado. Obrigada.